seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Bem-vindos à casa de Deus. Estamos em mais uma reunião, mais um culto. Que Deus há de nos abençoar bastante. Esteja você, o dia que for, o horário que for, Deus é Deus, não deixou de ser Deus. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E às vezes nós esquecemos que Ele é Deus. E diante de uma adversidade, diante de um momento difícil, nós entramos em depressão, entramos em desespero, perdemos a paz, esquecendo que Ele é Deus. É muito importante você lembrar disso e entender sempre isso no seu coração. Deixa eu entrar aqui com o Apocalipse para você. 2 ministérios que o Senhor Deus dá a todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, 10 diz: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem o seu Deus fez? Quem o Senhor Jesus fez? Tem que ler o 9 para entendermos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua e povo e nação. Não importa se é árabe, se é judeu, se é brasileiro, se é argentino, se é americano, se é russo, entendo, se é japonês, se é chinês, não importa, europeu ou africano. Ele fala bem claro, com o sangue dele, Jesus comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas e nações. Quem recebe o sacrifício, quem crê no sacrifício de Jesus na cruz, passa a reinar. Ele diz, então, para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes. Rei todo mundo quer ser, não é verdade? Todo mundo quer reinar, todo mundo quer estar com a coroa na cabeça, todo mundo quer estar sentado no trono, todo mundo quer ter status, mas nem todo mundo quer ser sacerdote. O sacerdote é aquele que é chamado também de sacrificador, que oferecia o sacrifício. E hoje o sacerdote, o maior sacrifício é a vida dele, que ele deve oferecer para Deus. Mas o sacerdote não é apenas o pastor, é todo cristão. Hein? Nós temos esse ministério duplo e nós temos que aprender a estar sempre diante de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Veja este sacerdote, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5, a história de Isabel e Zacarias. Mas não queremos falar da Isabel agora, né? A história é o sacerdote. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, que é uma coisa difícil, alguém conseguir viver fielmente na palavra de Deus em todos os mandamentos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Veja só isso, o Zacarias, um sacerdote de Deus, a mulher dele, uma mulher de Deus, os dois viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. Quer dizer, faltava algo para eles. Às vezes a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela. Mas a nossa mensagem que eu quero trazer, quer dizer, o ensinamento de hoje, é que apesar de faltar algo para ele, ele não abandonou o sacerdócio. Ele continuava sendo o que? Um representante de Deus, porque o sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. E mesmo faltando o que ele já tinha pedido para Deus, nós veremos isso, ele não deixou o sacerdócio dele. A Bíblia diz para nós assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, continuou servindo a Deus, diante de Deus, na hora da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, que era a maneira do louvor.
ele continuava servindo a Deus, mesmo faltando algo para eles. Tem gente que não. Por que você não vai mais na igreja? Porque não fui curado, o meu pai não foi curado, minha mãe, meu irmão, minha irmã, ou porque eu não recebi essa bênção, porque eu estou desempregado. Não importa. O sacerdote, ele não prega a vida dele, ele não tem que apresentar a vida dele, ele tem que apresentar a vida que Deus tem para o homem. E ele deve se esforçar para viver essa vida. Tanto que nós vamos ver que ele tinha pedido para Deus um filho. Ele tinha pedido a Deus essa bênção, mas ela não tinha chegado. E diz, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Eu sempre digo, imagine quantas vezes alguém chegou para ele e disse, sacerdote Zacarias, ore pela minha mulher que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também. Não é verdade? Quantas vezes alguém pede uma oração para o pastor? Pastor, ora por mim, que eu estou com a doença tal. E o pastor foi diagnosticado com aquela doença também. E ele disse, não, eu não posso orar por você, que eu estou com a mesma doença. Não, vou orar sim. Vou fazer a oração. Eu lembro de uma senhora que deu um testemunho. Ela disse, pastor, dentro da UTI eu levei muita gente a Cristo. Pregava para eles. Mas você está aí, Deus sabe de todas as coisas. Ele não abandonou o sacerdócio. Não abandone a sua posição em Cristo. Você não tem que apresentar propriamente a sua vida, você tem que apresentar Cristo. Agora, vamos ver que ele tinha feito um pedido para Deus. Só que mesmo não tendo, ele não deixou de exercer o ministério. Mesmo não tendo o que ele tinha pedido para Deus, ele não abandonou o altar. Não abandone o altar. O lugar do sacerdote é no altar. Altar não é propriamente esse lugar aqui. Altar é na presença de Deus. É sempre ele sacrificando a própria vida dele, até as suas ideias, até os seus planos, para estar sempre no plano de Deus. E o sacerdote é recompensado, você verá isso daqui a pouco. E ele foi recompensado, ele também foi. E hoje, aqui, então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então um dia ele orou, um dia ele pediu para Deus, Deus me deu um filho. Deus, a Isabel é estéril, mas me conceda essa graça, mas o filho não veio. Mesmo não vindo o filho, mesmo não tendo resposta na oração, ele não deixou de ser sacerdote. E você? Pastor Jaime, como é que eu vou pregar? Eu estou com hipertensão, estou tomando remédio para pressão, já orei para Deus me curar, ele não me cura. Eu fico sem graça quando alguém me pede uma oração, como é que eu vou orar? O sacerdote oferece Cristo. Ele apresenta Cristo às pessoas, não apresenta a vida dele. Ele tem que se esforçar onde está faltando a bênção para ele alcançar. Mas o importante da nossa mensagem é que o sacerdote não abandona o altar. Se abandonou o altar, não pode. O altar é o seu lugar. O altar é a morada do sacerdote. Lembra de quando o salmista diz, aquele que habita, não é aquele que visita, ele mora no altar de Deus, que ele mora na palavra, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Davi pediu uma coisa para Deus, e aí ele disse que a buscaria, o Salmo 27, 4, ele disse que queria morar na casa do Senhor quando? Ele queria ser um sacerdote. O sacerdote está todo dia no altar. O sacerdote não é aquele que visita o altar, de vez em quando ele precisa de uma bênção, ele vai lá, não. Mas, repito, o ministério sacerdotal é para todo cristão, irmão. Todo cristão tem esse ministério. Nós temos que viver todos os dias no altar de Deus. Em todo tempo, a Bíblia diz, sejam alvas as tuas vestes, não falte o óleo sobre a tua cabeça, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, quer dizer, em todo tempo você está em comunhão com Deus, em todo tempo você está pronto para apresentar Cristo, isso é importante. Ele nem esperava mais, versículo 18, ele responde para o anjo, e disse Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Mas Deus disse a respeito disso, porque, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Inclusive, quando o anjo estava falando com Maria, aqui não é mais falando com Zacarias, o versículo 37, o anjo está falando com Maria. Ele cita a Isabel. No versículo 36, ele diz, eis que também Isabel, tua prima, então Isabel era prima da Maria, da Virgem Maria, e eis que tua prima concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada
estéril. Aí, porque para Deus nada é impossível. Então fica com essa mensagem de início, Deus tem coisa grande para você. Se você ainda não entrou no altar, entre, a porta é Jesus. É só você recebê-lo como Senhor e Salvador. Acreditar que Ele morreu na cruz por você. Acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos. E dizer para Ele, me salva Jesus, e Ele vai te salvar. É muito importante você tomar uma adesão firme por Ele, para que como sacerdote você possa, como rei e como sacerdote, você possa representá-lo dignamente. Vamos ouvir testemunhos lá de Campinas. Nós passamos na primeira parte, eu quero passar mais numa parte. Diretor, passa então Campinas, testemunhos lá, por favor. A passagem da Caravana da Graça por Campinas marcou para sempre a vida dos seguidores de Jesus. O que é Deus? É o Todo-Poderoso. Ele sabe que nós vamos ter tribulação. Irmãos, quem é de Deus não tem uma tribulação que não vai ser resolvida. E aqueles que comparecem à reunião presenciam o agir de Deus na vida daqueles que sofrem com algum mal. Uma dor que deu assim e assim. Há quanto tempo? Tá com uns 4 anos. 4 anos. Só levantava só até assim. Assim, para pentear o cabelo não dava. Dava, mas doía. Sem dor não levantava. Então abaixa os dois agora. Levanta os dois pro céu. Aí, pessoal. E a dor? Sumiu. No braço. Eu tenho problema da coluna, também tá com hernia de disco. Fiz exame, tudo e deu. E o que a senhora sente no braço? Agora não sinto mais nada. Não, mas antes sentiu o quê? Eu sentia muita dor, não podia levantar. Não podia levantar. Agora tá tudo jóia. Graças a Deus. Levanta os braços agora. Oh, glória a Deus. Eu tenho uns 9 anos que eu sofro dos braços. O que a senhora não podia fazer? Nada. Cortei o cabelo porque eu não podia pentear. Olha, coisa séria. Mas, graças a Deus. Olha que glória a Deus. Ainda bem que o cabelo vai crescer, só vai poder cuidar dele. E a minha coluna. E o que tinha na coluna? Eu não sei, uma dor na coluna de noite, parece que tá quebrada. Principalmente quando eu deito. Agora você vai dormir positiva, tá? Se vier, não vou nem te mandar embora, que você não pode entrar mais. Não há doença que supere tamanho o poder do alto. Meu ombro, missionário, uma dor aqui que só por Deus. Fui no médico hoje, aqui ó, deixa eu ver. Tá aqui a receita do medicamento. Falei, eu vou lá, vou pegar minha benção. E o meu nervo ciático tava urrando já, ó. Quanto tempo você vem sofrendo do ombro e do nervo ciático? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? 1 ano e pouco. Levanta os dois braços pro céu agora. Olha o sorriso dela, é muito contagiante o seu sorriso. E a perna? Eu tinha problema no meu pé. Meu pé não podia relar, parecia que tinha brasa queimando, mas graças a Deus saiu. Sumiu tudo. Enfiei o pé no buraco e meu pé dobrou. Rompeu todos os tendões. Que coisa. Desse pé. Aí eu fui pro médico, ele pediu a ressonância, fez, ele falou pra mim, você acabou com seu pé. Seu pé se destruiu, ele falou. Aí ele me disse o seguinte, eu vou te falar um negócio. Se você não tiver um plano de saúde bom, faça. Porque você vai gastar caminhões de dinheiro e não vai curar o seu pé. Olha só, pessoal, o doutor falando. Aí eu peguei e falei pra ele assim, o senhor acredita em Deus, doutor Rodrigo? Ele falou, ele levantou a cabeça que ele estava prescrevendo e falou assim, acredito. Eu falei, ele vai me curar. Como é que você chegou aqui hoje? Aqui tá o pé. Tá normal. Você estava mancando antes da... Tá um pouquinho inchado aqui ainda, tá vendo? Mas antes da reunião, você estava mancando ou não? A hora que eu cheguei, tá. Então mostra como é que você chegou aqui. Isso é que é o importante. Eu sei. Mas não consegui, agora você vai usar Luiz XV aí, velho. Você vai usar aquele saltão aqui daqui a um dia. Assim, ó, arrastando. Tava andando assim. Anda normal agora. Anda normal. Aí, pessoal, olha só. Agora, ó. Tá correndo, pessoal. Glória a Deus. Quem esteve na reunião jamais esquecerá do tremendo agir de Deus em Campinas. E a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Vamos lá, Fernando, vamos cantar um pouquinho. Fiquem de pé, por gentileza. Quando o mestre fizer o convite, irmãozinho, estava dando um convite hoje. Entra no altar, seja um sacerdote, ou seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que representa o Senhor dignamente. Pode ter certeza, Deus tem coisa grande para você. Vamos lá, aplaudindo o Rei dos Reis. O nosso bom mestre continua fazendo o convite para nós. Venha, meu irmão, ainda dá tempo.
Venha se revestir. Obrigado, mestre Jesus. Quando o mestre fizer o convite para os salvos no reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. E essa é uma mensagem de alerta para nós. Esse dia vai chegar, esteja pronto. Não tem pra onde correr, não tem como se esconder. Esse dia vai chegar. Ai, ai, ai. Toda raça, tribo e língua diante do grande rei. Seus joelhos vão dobrar e confessar. Os amantes da serpente no lago de fogo ardente vão chorar amargamente. Ai, 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 ai. Mas quem tem as vestes brancas vai ouvir do meu Jesus. Glória a Deus, vinde benditos do meu Pai. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Esteja atento para não vacilar. Eu não posso, e nem você, olha. Eu não posso vacilar, tenho que me preparar, buscar a santificação. Isso é bom, me lavar de corpo e alma, conservar o meu espírito pra morar lá em Sião. Isso é bom, não serão merecimentos, obras e sacrifícios que me levarão ao céu. Já quem serve ao Deus vivo e reconhece Jesus Cristo como Salvador, esse não vai pro beleléu. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Ao mestre. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal, tem que olhar claramente o que Deus está dizendo. Vamos voltar aqui em Efésios agora, capítulo 6, por favor, versículo 10. Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois de várias exortações, Paulo está dizendo isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Eu comecei esse estudo essa semana dizendo, nós temos que aprimorar, estreitar o nosso relacionamento com Deus. E às vezes não temos isso, não estamos fortalecidos. Como é que eu consigo esse fortalecimento? Primeiro ponto, oração, irmão. A pessoa que não ora é pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente. Ela pode, porque até o pastor Leandro estava falando uma coisa importante. E você pode, eu posso, por exemplo, de quarta-feira, eu prego 6 vezes, sexta-feira também. Fora as campanhas que eu faço fora da igreja. Tem dia que é direto, irmão. Então, uma quarta e sexta, quarta-feira em jejum, em todas as reuniões. Mas por mais que eu pregue aqui, por mais que eu ore, eu tenho que ter o meu momento a sós com Deus. Se eu não faço isso, que eu não conheço Deus, irmão. Quer dizer, eu sou um ator, represento bem, ou sou um palestrante, tenho uma boa oratória, que não é o meu caso, entenda bem, tenho até uma boa erudição, que também não é o meu caso, e você escuta aquele cara, abrindo a boca, ele fala, mas não lhe dou a palavra, porque eu não tenho comunhão com Deus.
Eu tenho que tomar cuidado, você também. Então, primeira coisa, oração. Vamos lembrar aqui o profeta Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Daniel, profeta do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmão e irmã, temos que ver isso aqui. Quantas vezes você dobrou o joelho esta semana? Quantas vezes você se colocou diante dessa semana que terminou? Estamos começando uma semana, né? Eu pergunto, quantas vezes você já propôs no seu coração dobrar os joelhos? Então você tem que, porque a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Então você tem que aprender nesse momento, ter isso de oração. O próprio Senhor Jesus, nós sabemos que ele era Deus, mas ele veio como homem. Como homem, ele buscava Deus, ele se predispôs a buscar o Senhor. Vamos ver isso aqui em Mateus capítulo 14. Ele tinha passado por uma grande experiência, tinha alimentado uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas no capítulo 14, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Aquele dia ele fez o trabalho do auxiliar, do pastor, né? Ele disse assim, vocês podem ir embora, deixa que eu vou acabar aqui o culto, eu mesmo vou acabar a reunião. E de despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então ele era Deus, mas estava como homem. Como homem, ele buscava a presença do Pai. Ele mantinha comunhão com o Pai. Como é que eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus? Orando. Ele não é um estranho, que eu falo de vez em quando com ele. Não, ele é meu amigo. Ele é meu Deus, eu devo adorá-lo todos os dias, que todos os dias devemos ter comunhão com Deus. Isso traz o quê? Segurança, confiança, que quando Daniel foi levado para a cova dos leões, ele não foi gritando, não, eu não quero, misericórdia. Não, Deus era com ele. A comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança, a comunhão faz você ser uma pessoa intrépida, uma pessoa corajosa. Você precisa disso. Que Daniel precisou, Jesus precisou. O apóstolo Paulo, você pode ler as cartas de Paulo, que você só vê Paulo em oração. Carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 1, versículo 3. 1, 3, 4. Ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria o quê? Oração por vós em todas as minhas súplicas, no plural. Quer dizer, você vê, Daniel orava, o Senhor Jesus orava, Paulo orava e nós. Eu citei aqui grandes homens da história cristã, né? Não só do nosso tempo, como do tempo passado. Falei de John Wesley, que orava todo dia de 2 às 4 horas. Kenneth Reagan, orava de 3 às 6 horas. Falei de Paul Yong-Cho. Esse homem chegou a orar 24 horas sem parar, irmão. Eu falo do missionário R.S. Soares, quantas vezes disse, amor, eu acordei às 3 da manhã, mas aí eu fui para a sala do trono, que presença de Deus. Aí eu acordei, mas Deus me deu 10 mensagens que eu escrevi 10 mensagens. Aí eu falo para a igreja, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, não. Deus tem homens, mulheres, jovens e moças que dobram o joelho, que buscam a face de Deus, que são sacerdotes, que negam a própria vida, entenda bem, para estar na presença de Deus. Esse é um ponto que eu vi. Aí nós temos que ver outra coisa. O que nós temos que ver? Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, vamos lá, não conhecendo as Escrituras, nem poder. Erramos, não conhecemos as Escrituras. Temos que ler a Bíblia, temos que ler. Eu brinco que uma pessoa botou uma chargezinha lá, um desenho na internet, e a pessoa dizia, Deus fala comigo, e Deus responde, vai ler a Bíblia. É a mesma coisa. Irmão, você não vai encontrar Deus em outro lugar, na Bíblia.
Você tem que examinar as Escrituras, abrir as Escrituras. Jesus ainda falando, João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras. Olha aí, porque são elas que de mim testificam. Temos que examinar, entrar na Bíblia, orar e ler a Bíblia. Comunhão diária, não é ler de vez em quando, não. E também, pastor Jaime, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu leio o Salmo 90. Você está rezando, irmão. Está ali o que está escrito ali, você está repetindo, não. O próprio Salmo 91 é um modelo de oração, de louvor a Deus, como tem canção, eu lembro de duas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, cantando, porque a mim se apegou. É cântico, tudo bem. Mas é mais, ali tem lições que nós vamos tirar. A oração do Pai Nosso também não é para ser rezada, ela é modelo de oração. Então verifique como você está. Preste atenção se você está orando, se está lendo a Bíblia, você tem que ler. Esse povo foi muito sábio. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia aonde? Nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Eles não discutiram, receberam. E vamos ver, cara, o que esse cara estava falando? É cara novo. Estava na sinagoga dos judeus, estavam acostumados ali a ver os sacerdotes, os homens que traziam. Agora está vendo um pessoal que está falando diferente. Mas peraí, o que eles estão falando? Está de acordo com a Bíblia? E foram ver, somos nós. Missionário R.R. Soares diz, por mais que eu pregue, por mais que você goste das minhas pregações, mas confira o que eu estou pregando, se está na Bíblia. Nós temos que ver, é aqui então que vamos vencer. Qualquer pessoa que quer se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, tem que ter uma vida de oração e de Escritura. Tem que conhecer essa Escritura. Adriana, eu não sei ler, sabe ouvir. Eu não sei ouvir, tem sinal. Não fica arrumando desculpa, não. Você tem que crescer. Mas o que? A terceira coisa. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. 12, 14. Segui a paz com quem? Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas tem que ser santo. Tem que estar em santidade. O que é santificação? Não é nada místico, não. João 17, 17. Veja comigo. Ele diz assim, santifica-os na verdade. Vamos lá? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a palavra de Deus é ali que nós temos que estar. A santificação, não é você ficar de cabeça baixa, não andar com ninguém. O que foi? Eu sou santo agora. Não, você é maluco, está doido. Está ruim da cabeça. O santo fala com todo mundo. O santo cumprimenta todo mundo. O santificado, a pessoa que vive a santificação, é vida pautada nas Escrituras. É vida pautada, mas você não consegue sem a oração e sem examinar as Escrituras. Aí vai ter a santidade verdadeira. Aí você vai ser forte para dizer não ao pecado. Não é só forte para dizer eu não quero uma doença, está amaldiçoar essa doença, mas para dizer as tentações. A pessoa te provoca, entenda, e você, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Não, pastor, nesse ponto é não, porque eu não aguento desaforo. Aí, não. É porque eu não sou fraco nisso. Aí, não, você está fraco. Se você estivesse forte, você ia dizer não para aquela tentação. Você ia olhar para aquela pessoa, Deus tem misericórdia de você e ir embora. Aí me chamar de covarde, deixa eu chamar. Você foi forte em dizer não para aquela tentação, como pode aparecer a proposta pecaminosa mais, vamos dizer assim, prazerosa que for. Você está amarrado, eu sou de Jesus. Você está forte. Nós precisamos de um povo forte, um povo revestido de poder. Então vamos lá, pessoal, 3 coisas que vimos: oração, leitura bíblica e santidade. Santificação. Sim, ninguém verá Deus. Você precisa, o que vai acontecer? Volta para Efésios, onde nós começamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você não vai cair na cilada. Aquela pessoa que te provocou, aquilo é uma cilada do diabo. Porque a hora que você agir como um homem natural, brigar, discutir, e assim, vamos falar assim, ó o crente aí, o crente está nervoso hoje, hein?
Uma pessoa te xingou, a pessoa te provocou, te mentiu, falou uma opção de coisa contra você. A hora que você perdeu a paciência, que você caiu na cilada, você diz, honrado diabo, em nome de Jesus. Você, rapaz, o crente hoje está nervosinho. Alguém já falou isso para você? O crente está com capeta no corpo hoje, né? Caiu na cilada do diabo. Como o outro cai. Entendeu? Você acha o bonitão da parada ou a bonitona da parada, não vê que é o diabo, é uma cilada do diabo. Veja a Dalila. Sansão se achou bonitão. Até uma mulher dos filisteus está apaixonada por mim. Você achava o bonzão, porque era fortão e tudo. Quando viu, era uma cilada. Se entregou para o inimigo. Cuidado com a Dalila. Ô, meu irmão, cuidado com o Dalilo. Não caia nas armadilhas do diabo. Muita gente cai. Mas por quê? Porque não está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é Deus, eu falo para você, não caia nessa cilada. Você não tem que lutar com aquela pessoa. E nem também, entenda, querer dar uma de fortão, que vai enfrentar. Não, eu vou lá. Não vai. Você não tem que lutar contra a carne. Você não é só o tanto da briga, não. Eu vou passar toda hora muito aquela pessoa que fica me olhando assim, vou encarar, pode dizer que eu sou de Deus. Você vai cair. Você está gostando da tentação, né? Porque se não fosse uma pessoa agradável aos seus olhos, teria de estar amarrado o diabo e já ir embora. Mas como aquilo está dizendo, aí você quer dar uma de fortão, eu vou lá, eu vou mostrar que eu sou de Deus. Não tem que mostrar nada. Não é por força nem por violência. Cai fora. Pecado, como é que é, Fernando? Estou fora. Vamos à frente, 13. Porque, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quer dizer, não caia na cidade do diabo, fica firme. O dia mal vem, é uma doença, é uma enfermidade, é um dia que parece que Deus não ouviu a sua oração. Deus sabe de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Às vezes Deus permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo. Jesus, eu orei tanto para ele ser curado, quando não foi. Deus sabia de tudo, Deus sabe. O corpo foi te chamar, o espírito está salvo para o dia do Senhor. Talvez a pessoa ficasse aqui, seria se perder eternamente depois. Mas devemos agradecer a Deus por tudo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Daqui a pouco tem mais e Deus quer falar. Deus trouxe você para ouvir aqui, para você ser um vencedor. Você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos agora ver a novela da vida real. Em fevereiro de 2016, comecei a sentir dores. Em abril foi feito o primeiro exame. Apareceu nódulos nos rins, também um baço crescido. Aí em junho foi feito outro. Apareceu cisto e nódulos no rins esquerdo e direito. O cisto renal, uma pequena bolha que aparece na superfície externa do rim. Alguns cistos crescem, desenvolvem tanto que chegam a 10 centímetros. Em geral, ele não vai diminuir. A diferença de cisto para nódulo é justamente o componente, o conteúdo dessa estrutura. E o nódulo é sólido. Se é uma massa renal, vamos dizer, um tumor acima de 4 centímetros, ele pode sim comprometer, já ter invasão para a via urinária, ele pode ter, às vezes, dor lombar, dor nas costas. O nódulo pode sim malignizar. Ele tem muito mais chance de malignizar do que um cisto simples renal. E o controle deve ser feito através de exame de imagem. 6 meses eu teria que repetir o exame. Se tivesse crescendo o nódulo e rins, eu ia ser encaminhado para fazer cirurgia. O perigo era que eu poderia também fazer hemodiálise, né? Parar o rins, né? Fiquei tendo acompanhamento médico e não me sentia bem, me sentia muito mal. E mais de 30 dias tendo febre, direto. Começou a ânsia de vômito e ele se via muito debilitado, não queria comer, não queria, dormia pouco e foi perdendo peso. Perdi 10 quilos. Eu orava e ele confiava em Deus também e ele buscava o Senhor. Ele ligava a TV e ficava assistindo R.R. Soares
pregando a palavra, né? Eu sentia vontade de conhecer o ministério e até em setembro de 2016 eu procurei a Igreja da Graça em Natal, a sede. Cheguei lá, falei com o reverendo, pedi a oração, ele fez lá a oração da fé. De lá eu saí na fé, né, que tinha sido curado naquele dia, né? Senti o Espírito Santo de Deus naquele dia. E em janeiro de 2017 fiz o exame e o médico que estava lá fazendo a ultra perguntou o que eu tinha, né? Pediu para mim olhar para a tela lá, né? Eu olhei, ele disse: João, você não tem nada. Você tem a certeza que você tinha sístole e nódulo no rim? Eu tenho certeza que eu tenho exames anteriores. Ele disse: você não tem nada. E não tinha nada mesmo. O baço ficou com as dimensões normais. O cisto de 9 centímetros e o nódulo de 8 desapareceram. Eu vi ele ficar, foi bom. Para a honra e glória do nome de Jesus, ele recebeu o milagre, né, na vida dele. Em novembro de 2017, eu repeti os exames, né? Estava tudo normal. Eu perguntei a ele por que o nódulo e cisto desapareceram. Ele disse que não sabe o motivo que desapareceram. Não desaparece assim, esses nódulos e cisto, só com cirurgia. Regredir espontaneamente é muito difícil. Se regredir a imagem, é melhor ainda. Eu falei que era Jesus que tinha me curado. Ele disse que sabia que não tinha nada no rins. Agora eu estou bem, graças a Deus. Dorme, se alimenta. Os 10 quilos que eu perdi, eu recuperei, graças a Deus. Eu comecei a frequentar a Igreja da Graça em São José de Mipibu. Aceitei Jesus, fui batizado, né? E até hoje, 2016, eu estou firme e forte na presença de Jesus. E esse é um Deus que a gente deve servir e confiar, porque tudo Ele pode fazer nas nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória. Entendeu o doutor falando? O cisto é uma coisa, deu a explicação científica, ele tinha os dois, o cisto e ele tinha um nódulo, mas Jesus tirou os dois, porque para Deus não há impossível. Nós temos que crer mais, nos envolver mais, como a igreja precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, porque vamos ter dias maus, né? Vão ter dias terríveis, como tivemos na época da pandemia, mas fica firme. A luta está grande, a vitória vai ser maior, às vezes no lar, às vezes na família, às vezes na vida profissional, em qualquer área. Você fortalecido no Senhor, na força do seu poder, você resiste. Deus muda qualquer diagnóstico. Até aquele que me diz: não tem mais nada, a ciência já fez o que tinha que fazer. É verdade, doutor, não está errado. Já fez o que tinha que fazer. Tudo bem, doutor, agora eu vou crer em Deus, deixar Deus operar. E Deus opera. Não jogue nunca a toalha. Continue crendo que Ele é Deus. Primeira pergunta, por favor, diretor. Pastor, como exercer minha autoridade sobre Satanás? Agora você vê que é uma maneira de pregar também, irmão. Aqui eu vou responder, mas como deve ser a indagação de muita gente? Primeiro, exercer autoridade. Vamos entender a palavra autoridade. Essa palavra quer dizer poder delegado, né? Foi delegado a você poder para expulsar os demônios. Não foi, por exemplo, talvez você não foi delegado a você poder para expulsar os anjos, para falar com os anjos. Não, você não tem autoridade para isso, né? Para dar ordem aos anjos, não. Você tem que falar a palavra de Deus, dar a ordem aos seus anjos. Quem dá é Ele. Você dá a palavra de Deus. Só para você entender isso aqui. Nós vamos ver Lucas capítulo 10, versículo 19. Os discípulos estavam perplexos. Vamos ler o 17 para entendermos bem. Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Que coisa é essa, Senhor? Estamos dando uma ordem, os demônios obedecem. E ele disse: eu vi a Satanás como raio cai do céu, eis que vos dou poder. Ali está poder também, está. Agora da tradução que dá: vos dou autoridade, deleguei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então, o que é exercer a autoridade? É você assumir a sua posição. Os sinais seguirão quem crê. Você crê que tem esse poder delegado e expulsa em nome. Você assume a sua posição. Ele colocou ali para vocês verem. Eis aí que vos dei autoridade. Deleguei poder a vocês para pisar. Pisar é humilhar o diabo. Não só você expulsa, como você humilha. Aquele demônio que quando manifesta, ele diz que é o dono da cachoeira, o dono da pedreira, do cemitério, não sei aonde. Você está amarrado em nome de Jesus. Você cai de joelhos agora. Cenário que conta
que uns homens que eram ligados à feitiçaria, e isso nos anos 70 ainda, e eles foram assistir não foram assistir um culto, foram procurar um ex-amigo deles, que também era da feitiçaria. Rapaz, você está deixando esse garoto, o missionário tinha 29 anos na época, você está deixando esse garoto fazer a sua cabeça, você sabe que os guias e entidades vão te pegar. Olha, eu não vou falar nada com vocês assistem o culto que vai ter agora, o serviço, a reunião, depois tirem a conclusão de vocês. Era um dia de sexta-feira, e na hora manifestou um demônio, eles ficaram um olhando para o outro, meio desconfiados, tá? Estavam desconfiados. De repente, o missionário disse: qual o seu nome para o demônio? Demônio tal, hoje não pode nem falar, né? Demônio tal, você vai colocar a mão para trás agora. Demônio cai de joelho. Um olhou para o outro e falou: que é isso? Se alguém fala assim com a entidade lá no terreiro, ó. E o garoto que é um missionário hoje de 75, era um garoto de 29, né? Como ele diz, hoje é um garoto de 25. O garoto está dizendo: põe a mão para trás, cai de joelhos, ele faz. Agora aquele lá é o batia no peito, eu sou o tal da pedreira. Aquilo ali é mesmo, está se vendo ali que não é armação, não. Ele está manifestado ali. Aí ele disse, de joelhos: mas o que é isso? Que é autoridade? Todo cristão tem. Como é que eu vou exercer, pastor Jaime? Crendo. Os sinais seguirão os que crerem. Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios. Crendo, você exerce. Agora, se não crer, você não exerce. Você treme diante do demônio, não trema. Você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você é um rei, é um sacerdote, você tem autoridade não só para expulsar os demônios, para humilhar os demônios. Segunda. Qual a melhor forma de fazer o evangelismo? Evangelizando. Mas agora é sério, tem várias formas sim, tá certo. Tem evangelismo em massa, hoje tem a internet que as pessoas não usam como deveriam de usar. Às vezes usa para falar fake news, falar da vida dos outros, mandar piada. Tá certo que a vida de brincadeira não tem nada errado, né? O pessoal colocou às vezes coloca uma brincadeira na internet, que não é nada pesado, nem, de maneira alguma. Às vezes, como o pessoal antigamente tinha nas revistas, tinha piadas, o pessoal novo não vai lembrar. Tinha umas revistas famosas, tinha seleções, quem lembra das seleções aqui? Né? Aí então, e sempre tinha ali umas coisas. E na internet também tem, tudo bem. Mas aqui você pode usar para evangelizar, versículo do dia. Por exemplo, nós da Igreja da Graça, nós temos uma vantagem. Todos os dias o missionário coloca um devocional lá. O alimento é o pão do dia, todo dia. Vocês viram de hoje? Ler o de hoje? Eu não só leio, passo para a minha família, mando para todos os pastores do estado de São Paulo, mando para o líder de cada estado para que eles possam reproduzir. Aí eu estava falando com a minha filha, eu disse: você recebeu uma mensagem? Pai, eu mando para o pessoal que trabalha conosco, mando para o pessoal tal, para os amigos, manda para uma porção de pessoas. É uma moda de evangelizar. E às vezes tem aquele trabalho que você tem que fazer para vencer a você mesmo. Pegar folheto e ir para a rua entregar, irmão. Hoje não pode. A luta está grande, pessoal. Estão querendo fazer lei que vai ser um dia proibido você de falar de Jesus para alguém. Você só vai poder falar de Jesus para quem é de Jesus. A Bíblia diz: ide pregai a toda criatura. A autoridade, mas o senhor sabe que não podia, olha, eu vou obedecer o senhor ou vou obedecer a Deus? Tem que obedecer a Deus. Mas então é isso. É o modo agora, dizem os entendidos, que eu concordo. A melhor maneira de evangelizar é com a sua vida. Não entendi. É com o seu testemunho. É você mostrando, principalmente aos seus, que estão perto de você, ou aqueles que estão rodeando o seu trabalho e tudo, que você mudou. Eles repararão isso, notarão, chegarão a dizer assim: rapaz, eu sei que você é você, mas parece que você não é mais você. Parece que você é um outro você. Deu para entender? Exatamente isso, repetindo: rapaz, eu sei que você é você, mas parece que você não é mais você. Você parece que agora é um outro você. Essa é a melhor maneira de evangelizar, com a sua vida, com o seu testemunho. Vamos abrir o coração? Pastor Jaime, sou cristã e luto espiritualmente pela vida do meu sobrinho. O cenário é bem difícil, pois a cada dia ele se envolve mais com bebidas e jogos. Creio que ele foi vítima de obra maligna para que a vida dele não avançasse. Preciso de ajuda espiritual na palavra para libertá-lo. O que devo fazer? Bem, você tem que voltar um pouquinho na primeira pergunta, né? Que ele perguntou: exercer autoridade. Você é cristã? Tem que exercer autoridade. Você tem autoridade para cercar ele com fé, declarando que ele é de Jesus. Não adianta, diabo, envergonhar o diabo, tá mal só teu vício, tuas práticas. Eu declaro, cito o nome dele, que o fulano é de Jesus. Você não tem poder.
exerça a sua autoridade. Se você não exercer a autoridade, já vai continuar fazendo isso com ele, prendendo, entenda bem, numa bebida, nas drogas, em qualquer coisa. Então, é importante você mudar essa história. Com a palavra de Deus, cerque ele com fé, cerque com autoridade e comece a declarar, lembrando do que diz Romanos 4,17. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Então comece a declarar que ele é do Senhor Jesus, mas expulsando o demônio, o demônio do vício tal, está quebrado o teu poder, declaro que o fulano é do Senhor Jesus, vai valer, pode ter certeza disso. Agora, pessoal, primeiro eu quero agradecer a você, que mensalmente contribui com a pregação do Evangelho. Você que ajuda a pregar o Evangelho. Vou passar um testemunho do país hoje que é o mais populoso, já passou a China. Qual é? A Índia. Estamos alcançando esse país, alcançando vidas, cada testemunho bonito que vem de lá. Mas antes de passar o testemunho de lá, deixa eu agradecer a você também que tem, entenda bem, cooperado conosco aqui na pregação do Evangelho, levando, entenda, a forma de evangelização, como a pessoa falou, financiando, patrocinando, mensalmente, fazendo aquela contribuição. Continue fiel. Chega agora sempre o último dia do mês, tem uma despesa muito grande, mas Deus honra, Deus dá a vitória. Antes de passar o testemunho da Índia, eu queria pegar o testemunho de 2 pessoas aqui. Pastor, depois que eu me tornei patrocinador, Deus me honrou. E Deus tem me honrado. Quem quer dar um testemunho de patrocinador? Deus honrou você, Deus, quando você se tornou um patrocinador, Deus abriu as portas, Deus fez isso, fez aquilo, você foi honrado como um patrocinador. Cadê a primeira pessoa? Levanta a mão assim. Vai aqui, essa irmãzinha, cadê a segunda pessoa para eu ver logo? Ali no meio, deixa eu pegar a primeira aqui. Fala, qual o seu nome? Antônia. Antônia, como é que foi? Meu filho, ele estava mais de 3 anos desempregado. Eu fiz patrocinei ele e fui orando, né? Em 10 meses, Deus abriu a porta, já vai fazer 1 ano. 1 ano já. Uma empresa maravilhosa. Você vê que foi Deus, você vê que Deus honrou. E até o salário, ele ficou espantado, ele dizia, mãe, eu vou ganhar tanto. E eu disse, quem vai determinar é Deus. Salário, bem mais do que o que ele pensou. Amém, glória a Deus. Cadê a segunda pessoa que vai dar o testemunho? Fala, qual o seu nome? Leni. Leni, o que você tem de testemunho? É tipo assim, quando eu não era nem patrocinadora ainda, porque eu nem sabia quem era o missionário. E aí, quando eu fui assistir o Show da Fé pela primeira vez, né, que eu sou do patrocinador, aí quando eu fui querer, assim, porque queria ver outros programas, e eu não conseguia trocar de canal. Aí, então eu vou assistir até o final. Mas quando terminou o culto, né, que estava assistindo em pé, aí depois, quando terminou, eu escutei um barulho de uma corrente caindo no chão. Aí eu falei assim, não. Aí fiquei procurando, cadê essa corrente, né? Mas depois que eu fui entender que era corrente espiritual. Aí depois comecei a fazer esse Show da Fé, pagar. Patrocinar a obra de Deus. Patrocinar. E Deus te honrou? Tem te honrado? Tem faltado? Aí, não tem faltado nada. Mas foi através do Show da Fé. Glória a Deus. E eu era do mundão. Amém. Todos nós. Você vê que é isso que Deus está fazendo. Então hoje, eu queria que você que tem um chamado e ainda não se inscreveu, se inscrever. Não tem que dar nada aqui agora. Depois eu falo e diz uma oferta. Passa lá, obreiros, por favor. Pegue aqui a inscrição, preencha, tá bom? No verso, faz um pedido de oração e leva a cartelinha que tem uma revista, tem as contas, tudo. Pastor, eu quero me tornar um patrocinador. Deus vai te honrar. Levanta a mão que eles estão passando aí. Enquanto você está preenchendo aqui, me dá o testemunho lá da Índia, por favor. As missões na Índia crescem a cada dia. A pastora Thaís Benevente, que cuida das redes sociais do missionário por lá, nos enviou mais uma bênção que Jesus operou. Veja. Graça e paz, irmãos do Brasil. Me chamo Asha e envio essa mensagem da Índia. Quero agradecer a pastora Thaís por orar por minha sobrinha Shelley, pois ela estava com câncer. Eu recebi a oração através do WhatsApp e criei que Deus iria fazer o milagre. Esta semana, o médico declarou que ela está curada. Não há mais câncer no corpo dela. Graças à misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, ela não precisa nem de medicamentos. Aleluia! Louvamos a Deus nas alturas. Shelley não tem mais câncer. Muito obrigada. A Índia é do Senhor Jesus.
E nós, quando cooperamos com as missões, incentivamos o mundo a conhecer as palavras de vida eterna. Patrocinar, irmão, é tudo na nossa vida. Porque o patrocínio é uma coisa tão linda que acontece com a gente patrocina uma pessoa, ajuda a tantas pessoas a evangelizar, né? E ajuda primeiro nós mesmos. Primeiro ajuda a mim mesmo. Decidi o chamado de ser patrocinadora, de aceitar Jesus, de levar essa obra à vida de outras pessoas. É o principal na minha vida espiritual, porque no momento que eu ouvi o missionário falar do patrocínio e me tornei patrocinadora, eu passei a entender que muito mais Deus faz pela gente todos os dias e se tornou tudo para mim, porque sim, ali foi o meu resgate espiritual. Os filhos de Deus devem avançar e evangelizar sem medo, pois o Senhor soberano é quem guarda e faz prosperar esta linda obra. E vale, pessoal. Então, você que está ajudando a Índia e tantos lugares, continue nessa fidelidade. Você de casa, eu vou dar as contas para o pessoal da rádio. Anote aí, Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6, Itaú 0406, conta 42717-9. Pelo Banco do Brasil é 0472-3, a conta é 62120-0. Santander é 3795, a conta 13000021-5. Quando o banco é igual, a sua agência e conta. Não, eu não tenho conta em nenhum deles. Transfira do que você tem para um das que a igreja tem. O número do banco, da agenda, da conta, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ 30902-803-0001-00. E pode ajudar também pelo Pix com o CNPJ. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, aí vai estar lá, pagar QR Code, aí você pode fazer também, colocando aqui a câmera aqui em cima, ou o CNPJ direto no chave Pix. E lotérica, quem já fez em lotérica aqui é fácil? Quem já fez lotérica aqui? Doação na lotérica? Várias pessoas. Lotérica, você vai ao caixa da lotérica, indica doação Show da Fé, código 3091-2065. Glória a Deus por isso. Diretor, me dá o testemunho da nossa TV para depois orarmos. A nossa TV é uma bênção, é um culto no lar. Se eu não consigo ir até a igreja, através da nossa TV, eu tenho os cultos onde eu posso estar ouvindo a palavra de Deus. Mas eu coloquei em casa, tive essa iniciativa para que a minha família também ouvisse a palavra de Deus. Eu instalei em casa, principalmente por causa do meu pai, para meu pai poder estar assistindo a palavra de Deus em casa. Então, porque ele não tem quase tempo de ir para a igreja, trabalha de noite. Então, a partir do momento que foi instalada a nossa TV, então a palavra de Deus tem estado no meu lar diariamente. É o modo, entenda bem, de você evangelizar a sua própria casa. 4 pacotes com 11 canais evangélicos. Você não conhece? Pede a programação. Ah, pastor, mas tem custo. Claro, porque tem equipamento, tem funcionário, tem satélites, colaboradores, né? Vai. Mas você vai conhecer canal de oração, canal da juventude, canal em espanhol, custo menos de R$70 por dia. Deixa conosco o nome e o telefone, só pedir para eles. Você de casa ligue 0800-201-4000. Glória a Deus. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números: Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Vamos ficar de pé, fazer oração. Feche os olhos, por favor. Pai, eu quero abençoar este povo. Eu dei a tua palavra. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, Senhor, eu invoco esse poder agora sobre alguém que está doente no nosso meio. Alguém que está, meu Deus, hipertenso há muito tempo, tem lutado contra esta pressão alta. Outra pessoa está lutando, Deus, contra a diabetes. Eu estou orando por alguém que está com uma dor nas juntas, nas articulações, nos tendões, inflamações, que a pessoa não consegue levantar o braço, mexer a perna direita,
é uma dor no joelho, é falta de cartilagem, é falta de líquido. Oh Senhor, mostra-te agora. Venha sobre a pessoa que o problema é psíquico, emocional, uma depressão muito forte, a chamada síndrome do pânico. Eu oro, uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz agora, me dirijo ao mal dizendo sai, vai embora, a dor, a infecção, isso, manda embora também, exija, diga ao mal saia, diga essa dor que vai embora, essa infecção, essa inflamação, o tumor, o câncer que apareceu, esse mal está na junta, quem está com essa dor no joelho, receba a cura agora. Você está com uma dor no ombro aí direito ou esquerdo, seja qual for, eu digo dor, vai embora, o mal retroceda, o mal suma, o mal vai embora. Nós exigimos mal psíquico, emocional, chamado de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, é uma coisa até mandada por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, vai embora em o nome de Jesus. Levante as mãos, diga obrigado, Senhor, receba a minha bênção em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Jesus é bom. Agora veja aí, entenda bem, quem está com essa dor no joelho aí, conta para nós, pastor Jaime, que dor que está no joelho, está até estalando, mexa aí a perna em nome de Jesus, e o homem que está com a dor, que não está levantando o braço aí, veja, outra dor que eu citei, eu não citei na oração, mas o mal saiu, você tem que contar. Quem estava com dor que saiu aí? Levante a mão, dê o testemunho para contar, não deixe de contar não, vai lá pegar o testemunho. Importante você contar, não deixe de contar. Lá atrás, o branco. Falar? Pode falar. Eu estava desde ontem que eu estava com dor no joelho, nos dois joelhos e nas pernas, e agora foi tudo embora, em nome de Jesus. Isso aí, quem mais, pessoal? Nada de timidez não, de acampamento, vai lá pegar lá, deixa eu te contar não, já foi Paulo, um ou outro, vai lá, fala aí, irmãozinho. Ombro direito, cheguei aqui, estava doendo. Glória a Deus, fiquem agora com a bênção de Deus, em nome de Jesus.